Tudo Podcast, o seu podcast oficial. E tá começando o Pode Tudo Podcast aqui na Positividade 104.5, não é isso, Gabriel? É também no YouTube, Gabriel. O que é que pode tudo, pode sempre, pode cada vez mais? Pode cada vez mais. Eu tô com quem do meu lado hoje? Vovó Maria Conga. Quem tá aí? Quem tá aí? Vovô Benga da Guiné. Ai, que bom, Vovô Benga. Vovô Benga, Vovô Benga. Fala, A Mizifi. gente tem convidado hoje, Vovô Benga? Tem, Mizifi, tem novidade, Mizifi Framoso, Olha, que legal, que divertido. Ai, meu Deus do céu. E esse aqui, então fica brigando. É, no meio das almas, pelo amor de Deus, hein? Cadê o Bota Café com Sal pras almas, pelo amor de Deus. Pra melhorar, a gente tem convidado hoje. Temos convidado hoje, lógico. Esse convidado é o quê? Cheiroso? Não dei uma, assim, fedendo não tá, mas eu não dei uma conferida ainda, assim, mas de repente... Esse convidado é talentoso? Talentoso, uma pessoa... Esse convidado é ator? É ator. É diretor? É negócio de várias coisas. É movimentador? É mobilizador? É. Quem é? Quem é? Luciano Vidigal! Olha as fotos. Olha, sentado. Olha. Toma viu? fotos. Olha. Ó. Olha, viu? Nossa, chique. Mas vale, bem-vindo. mas vale uma lente grande pra pegar um bom ângulo? Cinematográfico o negócio. É isso. Ah, Bom, tem Uma isso? boa definição, né? Uma boa lente, uma lente comprida, você pega o melhor ângulo de um ator. Pega. É isso? Pega. Ué, gente, mas quer dizer, uma lente curta. Com uma lente curta você não pega, não? Pega tudo. Pega também. Ó, o importante é você saber filmar, né, gente? É, isso aí. Às vezes você não. Às vezes não dá pra filmar bem, mas pelo menos fica a intenção. Fica ali, né? Numa tentativa. É um movimento, é um né? movimento, gente. Na câmera, é verdade. Lógico. Obrigado por aceitar estar com a gente aqui no Pode Tudo. Bem-vindo. Ah, prazer é meu, pô. Vocês vão achar maneiro. Axé, mano, a gente A tá no gente já axé. começa rindo do negócio. Vambora, é isso aí, isso. cara. A vida não é fácil, mas a gente também ri dela. É sobre isso, né? É sobre isso. E é sobre isso também que as pessoas hoje em dia, uma produtora vai falar, Luciano, tô fazendo um filme, quero ser como diretor, manda sua mini bio, tem isso muito hoje, mini bio. Tem. Como é que seria a tua mini bio? Conta pra gente. Caramba. Ai, conta sobre bio. Luciano Difícil, Vidigal. né? Vidigal Mini de onde? bio. Vidigal de onde? Cara, Vidigal, cara, porra, aí eu não quero me emocionar, vamos lá. A emoção é bom que dá corte. A emoção é bom que dá corte. Não, então, Cacá Diegues, saudoso Cacá Diegues, dirigindo o filme Veja Esta Canção. Eu tinha, 11, 12 anos, e eu fiz como ator. E aí, quando terminou o filme, a Rosane Svartman era assistente do Cacá Diegues. Olha Eu isso. fiquei- Tá vendo? Fiquei, ó. Não é pra emocionar? Pô. E aí ela falou, escolhe um nome, menino, pra subir aquelas letras finais do filme. Ai. Aí eu falei, pode ser Vidigal? Esse nome é tão bonito. É bonito. Eu escolhi pela beleza, eu não sabia da responsa ainda. Gente. Então ele vem daí, cara, muitos anos atrás no filme do Cacá Diegues, saudoso, meu mestre. Eu até emocionei. Eu lembrei de Flora. Tá vendo? Ai, que era muito bom, né? Tô te falando. Ai, gente. Começar com emoção o negócio. Poxa. Gente, até barriga verdade, não, gente, beber água. Bebe água. Bebe água, Luciano. Bebo água. Bebe, Ai, gente. Tá com uma música Mas é triste isso, aí, cara. gente. Pelo amor de Deus. Aproveita esse corte. Uma emoçãozinha, né? Cacá Diegues. Cacá. Saudoso Diegues. Cacá. Mas é isso, o Vidigal vem daí, cara. Então acho que a minha mini bio ela vai nesse lugar. Eu tenho uma coisa que eu adoro falar, cara, que a minha mãe era empregada do Otávio Miller. Isso é outra coisa legal de falar. E eu também era muito moleque ali, tipo, 10, tentando lembrar, assim, vou na minha criança. Minha mãe trabalhava lá com o Otávio Miller, eu ficava, não tinha babá, aí ficava lá vendo ele decorar texto, vale tudo, inclusive a primeira novela dele, Sardinha. Sardinha, que agora é um preto. Tá vendo? Olha só, que volta. Olha só. Sardinha, É a volta do Cipó da cara. Aroeira. Foi. E aí eu era moleque, vi aquele movimento dele com esse personagem, aí procurei o Nós do Morro. Né? E aí eu engatei ali, fiz uma aula lá, Guti Fraga, meu mestre, já me abraçou. E aí começou, a minha mini bio começa daí. Então é esse cara que começou em teatro, que foi pro cinema, fez mais de 40 filmes como ator. E alguns filmes como diretor agora, enfim. Então é isso, é esse lugar de trabalho. Uma mini bio de respeito, jovem. E o início do Nós do Morro tem Luciano Vidigal. Tem, cara. Nós do Morro tá comemorando 38 anos de resistência. Que você Maravilha. fazer arte no Brasil, Maravilha, né? 38 maravilha. anos.
Maravilha. Maravilhoso. Resistência, tenho muito orgulho de falar isso. E eu sou da primeira turma, né? Que é eu, Sabrina Rosa, Babu Santana. Tem uma galera aí que é da primeira turma. E, enfim, Lúcia Andrei. E aí é isso. Marcelo Melo também. Marcelo Melo é o pai. Então é gente, isso. bota uma foto do Marcelo Melo pai, porque eu não sei... Marcelo Melo pai, vai. Pelo amor de tem Deus, no teatro. gente. Eu conheço o Marcelo Melo. Não precisa botar foto não, Marcelo gente. Melo pai, sempre bem acompanhado, sempre. Não precisa botar foto não, gente. Precisa não. Vou botar? Vou botar foto. Bota foto, Marcelo Melo. Pô. É o pai. Achou? Foto, Marcelo Melo pai. Ih, meu Deus do céu. Bota, eu saber se é o... Eu quero saber, porque eu tô... Poxa vida, eu sou péssimo com nome. Ah, é? Sou péssimo. Marcelo Melo, ator, nós do Morro. Vai aparecer o Marcelinho. Vai aparecer o mais novo, claro. Vai aparecer o mais novo, não sei. Enfim, gente, obrigado. Beijo pra família inteira, pro pai. Beijo, Marcelo Melo, pai. Marcelo Melo, filho. É mais fácil colocar pai do Marcelo Melo Júnior. Aí ele aí. Ora, conheço. Conheço, não sei se eu conheço não, mas eu conheço. Mas posso conhecer. Dói pra rolê. Pode. Ele é lindo mesmo. Adoro. Gato. Garoto selvagem. Igualzinho, filho. Marcelão, gato mesmo. Gato. Gente, enfim. Achou. O assunto ficou um caos. Mas enfim, voltando à Miriam. Vamos falar. Vamos sair do Rio Amazonas, que eu tive um momento piranha, mas agora já tô na vida. Vamos falar. Que maravilha. A gente querendo militar, mas a piranha vem. Descontrole, meu Deus. Mas aí, Luciano. E aí, nós do Morro, primeira turma, e não foi logo em seguida, porque teve todo aquele movimento social, aquele movimento do teatro, e em seguida surge tudo aquilo que tem Cidade de Deus, testes. Sim, o Cidade de Deus é um divisor de águas no Nós do Morro. Assim, e quanto tempo depois que você já estava lá no Nós? Caramba, demorou muito tempo? 20 anos depois, pode ser? Foi 20 anos depois? Por aí, Nossa. cara. Caramba, É por aí. Cidade de Deus 2002, né? É verdade, gente. Eu entrei em 90, o quê? 22 anos aí, tá vendo? Meu Deus, é verdade, né? Por aí, depois. Mesmo, né? Não é modinha, modinha, um negócio de um filminho que vai fazer sucesso. Que isso. Não, e aí veio Cidade de Deus. Eu lembro do Fernando Meirelles chegando lá junto com a Katia Lund com o livro do Paulo Lins, assim, falando que queria achar jovens pretos, favelados, pra compor o elenco do filme. E eu e a Luciana Bezerra, a gente fez essa pesquisa. A gente rodou as favelas do Rio atrás dessas potências. E aí encontrei Leandro Firmino da hora, Douglas Silva, aí veio as potências, né? Então, a gente começou com o trabalho de pesquisa, o Guti Fraga pegou essa primeira turma inicial, dessa primeira seleção, então foi um estágio. Eu já estudava cinema ali, então tá no Cidade de Deus ali na equipe, essa pesquisa de elenco, na primeira turma de aula de interpretação pra essa galera, ver eles falando de metodologia. Até hoje eu uso muito esse naturalismo que eles buscavam com os atores, né? Enfim, essa realidade que eles traziam. Então, foi uma escola, uma coisa assim. bem peculiar, né? Que a gente vai falar depois, essa coisa de trazer essa Eu fiquei aguando. Eu senti um cheirinho de surucucu da tua boca. Masculinidade. Eu tenho sentido. Eu tenho CC, masculinidade. Mas surucucu, masculinidade, eu não entendi. Prazer. Surucucu. Engraçado, calma. Quem? Meu? Prazer, Cauã Raymond. Olha, gente, eu tô falando de uma... Porque essa coisa da naturalidade das interpretações, inclusive é uma coisa que não é só... A gente hoje associa muito a um filme específico, como se fosse uma coisa que só tivesse acontecido ali, mas na verdade isso é uma coisa que revolucionou um pouco até o jeito de tratar o autor, mundo inteiro, inteiro, na verdade. Sim, eu acho que tem... Eu gostei da progressão de sim. Não, é porque é interessante que eu fico pensando assim nessa metodologia. Muito boa colocação mesmo do André. Mas acho que tem uma coisa autêntica que o Cidade de Deus trouxe ali, que hoje eu acho que a gente foi para um lugar que, enfim, diz que é o lugar de fala, enfim, que os atores eles colaboraram muito pro roteiro, assim, no sentido de diálogos. O Mumuzinho, cara, tem uma cena que ele não tinha fala no Cidade de Deus e que ele improvisou, você viu a genialidade dele, que o Zé Pequeno, tinha um jornal ali do Zé Pequeno, que ele aparecia no jornal, e ele perguntava, alguém sabe ler aí? A Mumuzinho, aí Zé, só sei ler as figuras.
Então, assim, aí o Fernando Meirelles escutou aquilo, falou, cara, vai entrar, assim. Então, assim, maravilhoso, né? Assim, então, assim, uma das propostas, tiveram várias. Então, teve uma coisa muito aberta aos atores de não receber o roteiro, mas ao mesmo tempo propor. Então, eu acho que a interpretação também tá nesse pacote do o ator-autor, né? Eu acho que tem esse lugar de você falar da favela, falar desse corpo preto jovem e realmente ter esse domínio de você falar a gíria que você quer, ou dominar os diálogos. A voz, a tua embocadura mesmo. Porém, hoje eu acho até que vocês ganham esse destaque também nas produções, como diretores, roteiristas, sim. Coisa que anteriormente não tinha, que eram os brancos paulistanos, sim, fazendo um filme sobre favela carioca. Teve muito esse preconceito. E eu sei porque depois eu fiz o Cidade dos Homens, acompanhei tudo isso, Carl Hamburger, enfim, e tinha muito esse lugar ali, o Paulo, tinha muito esse lugar. Quem é o Paulo? Paulo Morelli. Paulo Morelli. Que dirigiu o Cidade dos Homens. Tá. E aí tinha muito esse lugar, e, claro, sempre o respeito, sempre sabendo que muito do Cidade de Deus, Cidade dos Homens, vem da matriz do Nós do Morro, mesmo a maioria do elenco. Tô errado? Sim, não, né? sim. Vem da matriz no sentido daquele grupo, daquele tipo de escola mas hoje em dia seria. Mas você acha que. Visto. Eu só fiquei confuso. Você acha que no Cidade dos Homens houve um embranquecimento? Não, isso? Eu acho que não teve o real do que o Luciano tá falando agora. Não teve esse real protagonismo no roteiro. Entendi. Que é muito Eu acho que tem uma coisa que é muito simples, cara. A gente era objeto e virou sujeito. É isso. Eu acho que, e durante muitos anos, né? De Deus, se a gente for falar de cinema brasileiro, audiovisual, sempre filmou a favela e filmou os nossos corpos nesse lugar, da gente ser objeto. Tinha coisa que a gente não concordava, inclusive, com premissas que a gente falava, pô, não, isso aqui não tem... Isso não é verdade, o que está escrito aqui. Então, realmente, esse protagonismo do sujeito, a gente teve... Eu acho que a virada começa nos anos 2000. Objeto e virou sujeito. Muito bonito. Mas da nossa história. Muito bonito. Mas assim, eu acho que isso ainda existe, né? Sim. Ainda existe muito, eu acho. Mas é porque, ao mesmo tempo, tem a voz também. Agora, peraí, a gente... Dá um minutinho que eu vou falar uma coisa aqui, porque você tá meio doido. Você lembra quando veio aqui o... não vou lembrar, o Nando Cunha. Né, falando sobre as coisas que às vezes, por exemplo, estava fazendo um filme sobre o que ele fazia o Grande Otelo, que a cena ele tinha que entrar com uma garrafa de cachaça. Ele falou assim, gente, eu não vou entrar com uma garrafa de cachaça. Poxa vida, preciso realmente reforçar, com tanta coisa que o Grande Otelo tem, eu preciso sublinhar uma garrafa de cachaça pra ele. Mas se você é o roteirista, não é ter a garrafa de cachaça, o Nando não é precisar fazer, entendeu? É a subversão que a gente realmente precisa, eu acho que assim, a gente tá conquistando, mas ainda não é uma relação horizontal nesse lugar de espaço mesmo, né? E principalmente também nesse lugar financeiro, o mercado econômico do audiovisual a gente ainda não tá fazendo pix da nossa galera. Eu vou falar. Entendeu? Porque muito do Cidade dos Homens que eu fiz lá, eu acompanhei toda a galera. Muito dos roteiros. Eu recebia os roteiros, a gente com o Christian Duvart lá, e a gente ia. Peraí, o Luciano falou isso. Anotava dos ensaios e era um roteiro que ia pro. Claro, tinha ali a intenção da cena, o que deveria se falar, mas assim, o diálogo. Os dialoguistas eram... Foi o Douglas, foi o Darlan, foi Shirley, foi, enfim, todo esse pessoal maravilhoso, Roberta. Olha, mas você acha que também tem um trabalho da pesquisa? Eu tô aqui fazendo advogado do diabo, né? Porque às vezes você vai fazer um roteiro de alguma coisa que não é daquele seu universo, mas você precisa pagar seu boleto. Sim. Você acha que de repente você também ouvir essa voz dos outros também é uma pesquisa, maravilhoso, não é lógico, mas podia também lógico, acariciado. Não, quer dizer, eu acho que também é um processo. Eu como branco... Não, eu acho que assim, eu acho que é muito bom o André falar da pesquisa, porque eles tiveram um trabalho bonito mesmo de pesquisa, né? Que foi um sucesso, né? A série também, Cidade dos Homens, né? Então tem seus méritos ali. Mas eu acho que essa injustiça financeira, até hoje, né, cara? Se a gente for falar do artista preto, na TV, inclusive,
Você vai descobrir os salários, assim, de pessoas, assim, ícones, que você fala, meu Deus, que violência. Então, acho que ainda é, assim, por isso que é bom agora você ter um bom empresário, né? Que agora pra alguém que vai lá brigar por você, te valorizar, mas eu acho que é isso. Luciano Vidigal diz, só vou por $100 mil e pronto. Não, eu acho que você tem o seu valor, né, cara? É difícil, né, assim, isso é até assunto pra terapia, você dizer não, às vezes, pra algumas coisas, mas ao mesmo tempo também é descansar. Eu aprendi que dizer não, às vezes, para alguns trabalhos é você descansar, porque a gente cansa de tanta coisa. Então, eu acho que eu tô... Não é fácil, mas eu tô nesse lugar de tentar escolher alguns trabalhos que eu acho interessante, ao mesmo tempo dizer não para coisas que eu tô cansado. Entender meu valor está nesse lugar, eu acho. Eu super meu querido, eu sinceramente... É difícil. Eu prefiro, porque o que acontece? Às vezes você tá pobre, você aceita um trabalho que vai te empobrecer tanto a sua alma... que vai acabar resvalando no seu corpo de alguma maneira que você vai ficar pobre negativo. Vai ficar pobre negativo porque você vai adoecer. Então, realmente, tem coisas que não dá. Vou falar de mim, então. Porque eu acho que é um pouco... Acho que aonde tem uma interseção com o Luciano. Que a gente foi... Não sendo melhor ou por falta de espaço, mas... foi nos dando espaços para outros lugares dentro das produções. Assistente de produção de elenco, assistente de produção, de coach, de elenco. E aí você vai ganhando uma dilatação do seu artista que você vai também se entregando e aprendendo e fazendo. E vendo o Luciano hoje nesse lugar de diretor, foi isso. Foi de repente mas a humildade também, a resiliência de tá bom, nessa produção não tô como ator, mas tô ali preparando esse elenco, tô ali fazendo essa pesquisa desse elenco. Tem uma resiliência também. Mas eu acho que isso é uma questão de natureza. Eu, por exemplo, não tenho mais resiliência pra nada, paciência pra nada. Eu quero literalmente que se foda, porque eu estou exausto, sabe, exausto? Sei. Exausto. Porque essa sensação de o tempo inteiro que você tem que lutar, você tem que mostrar que você é forte, que você tá insistindo, que com o Taquinte vai vencer a Casa Grande. Cara, eu quero um banheiro limpo pra fazer cocô. Eu quero uma cama confortável pra eu dormir sem injeção de saco. Porque você vai pra um trabalho, é tanta batalha pra você travar, que aí quando o trabalho sai, são outras, sabe? E a coisa com o preto é muito cansativa. Sim. Então eu tô muito revoltado esses dias, gente, desculpa. Eu vi a entrevista da Nilza Borges, você viu? Vi. O especial da Nilza Borges. Vi. Aí eu vi a pessoa dizendo, eu vi a vida inteira, eu conheço a Nilza Borges lutando pra trabalhar, a Nilza Borges lutando pra ter um espaço, pedindo super pop. Durante muito tempo a Nilza Borges virou uma piada, porque era uma pessoa que pedia emprego, como se isso fosse uma coisa engraçada, como se isso fosse uma coisa que alguém não pudesse fazer. Aí no programa alguém diz, porque ela foi uma protagonista da novela. Gente, o que é isso? Em que momento vocês começaram a achar que a gente é burro? Sim. Sabe? Então cansa, você o tempo inteiro tá nessa... eu tenho que seguir, não quero seguir não. E tem uma coisa também que é o preto único, né? Você sempre fala isso é uma coisa que você fala, caramba, você chega num lugar onde você quer encontrar lideranças, aí você fala, putz, você olha pro lado e que você quer ter mais lideranças com você nesse lugar coletivo, criativo, o que for. Isso também cansa, cara, assim. Muito! Vai cansando mesmo. Então, a gente mesmo realmente escolher caminhos e dizer não pra um monte de coisa pra descansar. A gente precisa descansar, né? Não, gente, agora você tem que... E agora tem uma coisa muito legal, tem muitas coisas de busca, mas aí você tem que você tem que ser, pra você estar o preto na moda, você tem que estar usando marrom. Porque agora o preto tá tudo de marrom, inferno. A gente já é marrom, usa uma roupa marrom, um gorro bege, fica parecendo um cappuccino ambulante. Aí tem que ficar fashion, porque você não pode ser preto, tem que ser preto fashion. Gente, a roupa é muito cara. Não, porque a nossa roupa do dendezeiro é uma roupa inclusiva do povo preto. Vai comprar, meu amor! Muito bom. Meu amor, não aguento. Começou a virar um delírio, gente. Sabe? Vamos olhar pra base com abraço acolhedor. Sim. Porque senão, se você não for a capa da nova revista, se você não tiver sendo homenageado com vários prêmios, você... preto, reage. Bota um cropped. Tem paciência. Desculpa, gente. Desculpa a minha negatividade. Não, você tá certo, cara. Desculpa a negatividade. E não é negatividade. Acho que é uma coisa... É maturidade, vai.
Inclusive, lembrei de uma coisa maravilhosa. Eu tô muito louco hoje porque eu tive um problema no celular. Esquece, gente. Quando eu cantava no Cidade Negra, deixa eu contar uma história agora de negatividade. Eu trabalhava no Cidade Negra, a gente foi fazer um show em Belfort Roxo. Aí uma vez, tinha um show, vários shows com o Papai Noel, o Papai Noel só falava sacanagem. Eu falei, gente, Papai Noel do inferno. Aí chegaram umas mulheres pra cantar umas raps. Nós somos as negas! Aí todo mundo, as negas ativa! Então a gente sabe o que é? As negativa! Nunca vou esquecer disso, tem 30 anos. Falei, ninguém pra falar pra menina que negativa não é bom. Ninguém pra falar. Mesmo separando as palavras. A negativa. Falei, não pode não, irmã. E logo depois começou a abrir uma guerra de acarajé. Voava acarajé. Olha, foi uma coisa esse dia. Mas enfim, voltando, gente, desculpa, não tô bem. Não tô bem. Muito bom, muito bom. E aí depois de tudo isso, enfim, pra passar do acarajé. Juro por Deus. E passado toda essa coisa do Cidade de Deus, 20 anos depois... Tem um salto. 5 vezes favela. Fica à vontade. Agora por nós. Então, aí... Nós mesmos, né? Eu acho que o 5 vezes favela, ele nasce de uma coisa muito interessante que... Eu lembro que na época Como surgiu? Como foi esse... Cara, foi o Kaká, né? Kaká Diegues na década de 60. Né? Ele fez lá o 5 vezes favela, com alguns diretores brancos da classe média, que tinha esse olhar cinematográfico sobre a favela. Anos depois, né? Eu acho que assim, anos 2000, tecnologia digital, internet, né? Essa busca de democratizar esse acesso, enfim, essas tecnologias que estavam chegando, o cinema que era de película vai pro cinema mais digital. Aí você vê a favela filmando a favela, a aldeia indígena filmando a aldeia indígena, os interiores do Brasil fazendo filmes e cinema. Esse movimento começou daí. E o Kaká era um cara que transitava nas favelas. Ele começou a perceber isso. Ele falou, cara, agora é a vez deles falarem sobre eles, né? E aí nasceu o projeto da cabeça dele. E ele fez uma coisa legal que ele uniu a gente, porque a gente fazia nossos curtas-metragens, mas se encontrava em festivais, assim, corredores, enfim, de festivais. Mas aí ele falou, vocês precisam estar juntos para fazer um filme. E eu lembro que o nome era Agora por Eles Mesmo. Se eu fizesse favela agora por eles mesmo. Aí a gente se olhou, aí não lembro quem foi, o Cadu Barcelo. Alguém falou, não, por nós, né? Aí ele mudou. Então surge dele, cara, visionário, assim. E o 5 vezes favela foi muito interessante. A gente estreou no Festival de Cannes. Que revolucionário. Um dos maiores festivais do mundo. Sim. Maravilhoso. Pra gente foi impactante. E a gente, enfim, tava fazendo um cinema de shopping. Cinema que tava no shopping, outdoor. Então pra gente foi o mercado, assim. A gente falou, cara, que massa poder fazer um filme que tem estrutura e que você tá em lugares que o mercado, enfim, precisa nos enxergar, assim. Sim, essa ocupação do lugar real, né? Real mesmo. Então o 5 vezes favela foi esse lugar. Foi um marco, né, pra gente, pra nossa geração. E aí, eu acho que foi um... E como é que foi? Você falou dos maiores festivais do mundo, Cannes, que a gente sabe a representatividade que tem. Como foi pra você, preto da favela, tá lá nesse lugar, nessa posição, e poder falar... Foda e muito bonito, assim. Porque eram 20, eu lembro que foram, sei lá... Eu acho que Cannes nunca teve a favela e gente preta como teve no 5 vezes favela. Porque eu acho que foram, assim, 20, eu lembro que foi elenco, foi equipe, assim... Foi tudo muito... Foi bonito, sabe? Foi um astral bacana, legal. Positividade. Positividade, 4.9. Foi bonito, cara. 9. Não, e é possível, né? Vamos falar de possibilidades, né, cara? A gente tem que estar nesses lugares. Então, acho que a gente, em Cannes, assim, com o 5 vezes favela, foi um lugar de possibilidade, eu acho. É sobre isso. É sobre isso. Um beijo, Cane. Um beijo, Cane. Um beijo, querido. Quero voltar, amor. Um beijo, Marcelo pai. Tem tanta gente em Cannes agora, tem diretor, tá um monte de gente. O Brasil, gente, o pessoal saiu do Brasil, tá tudo em Cannes. Mas o povo tá... Mas é muito CVC, né? É muito pessoal que faz um pacote de CVC pra Cannes. Estou aqui fazendo um curso... CVC. Eu tô fazendo uma imersão em arte. Que é arte? Crochê. Tá fazendo o quê? Tá fazendo arte de pastelaria? Não tô fazendo nada. Tá lá passeando. Maia Massa Fera em Cannes. Fazendo o que, amada? Que filme que tu fez? Tem uma galera assim também. Aí bota os vestidos de uma roupinha cheia de que é interessante. Mas esse ano tá tendo Marché do Filme, tentando falar francês aqui, que é o ano do Brasil em Cannes, né? E aí tem um beijo carinho, né? E aí tem uma galera, assim, tem uma galera boa. E depois do Oscar também, eu acho que... E agora o Tira Paz foi homenageado em Paris agora, tá vendo? né? Acho que os olhares ali pro nosso cinema... Maravilhoso. Né? Vamos... O agente é bom? Tem um lado positividade. O agente é bom?
Com a gente. O agente é bom. Com a gente? A gente é tão bonito ter a gente. O agente é bom. Você viu a gente? Você viu a gente? E a gente é bom? Que isso? Eu perdi o link. É o filme que tá no... o filme do agente. Eu não... É o Kleber. Mendonça, do Kleber Mendonça. Wagner Moura. Quando eu entendi a piada, eu pensei que você tinha um agente. Mas ninguém viu aqui ainda. Só quem tá lá em Cannes, amor. Estreou lá. Não te chamaram pra uma premiazinha? Sim, mas pode ter chamado. Mas como é que eu vou pagar tudo e ir pra Cannes? Não, chama pagando. Luciano diz, só vai pagando, bobo. Puxa vida, porque Cannes é caro. É caro. Você podendo ver aqui no negócio, do Barra Shopping. Uma coisa que não tem nada a ver, gente, mas assim, eu tava em Milão. Não tem nada a ver, tá em Milão, passando na rua. Daqui a pouco eu vejo, isso ano passado, daqui a pouco eu vejo um carro parando assim, e aí um monte de gente, fotógrafos de um lado, eu falei, gente, 3 fotógrafos, eu falei, gente, alguém famoso, vou esperar sair do carro. E ninguém nas calçadas, só os 3 fotógrafos, um hotel luxuoso, assim. E aí saiu. Quem sai do carro, gente? O Woody Allen. Eu vi a foto, você tirou foto. Woody Allen, velhinho. Eu vi. Woody! Tudo bem, entendeu? Tem aquilo que pesa contra ele, chato. Não é legal. Polêmicas. Cancelado. Cancelado, não é legal. Mas eu falei, Woody, I love you! Eu tirei foto, gente. Eu fiquei tenso, porque parecia um boneco. Não, mas uma referência muito grande, o Woody Allen, né? Foto, nada a ver. A gente não tem não, mas me lembrei. Desculpa. Eu vi a gente. E a gente? Vamos ver daqui a pouco. Vai chegar no Brasil. Kleber Mendonça. Eu gosto, mas eu não entendo muito bem, não. No fundo, assim, eu fico assim. Fica perdido? Eu fico não perdido nem a palavra, eu não entendo mesmo, não. Mas você viu o Bacurau, não? Vi, você não tudo. entendeu? Não, o Bacurau eu entendi. Não, Bacurau eu entendi, mas eu me perdi um pouco. Mas eu fico assim. Bacurau, assim, eu entendo. Entendi. O meu filme. Entendi. Mas eu acho que não é o seu. Eu acho que não é o seu. O seu eu acho que não é mesmo. Mas mas tudo bem também, né? Tudo bem também. Mas o dele eu tenho certeza que não é mesmo. O meu, não, com a minha tenho cabeça, certeza. eu vou pra Nárnia. Sim, mas isso que é bom. Tenho certeza. Eu acho que isso que é gostoso. E o cinema precisa... Eu acho que o cinema brasileiro precisa dessa diversidade que a gente tá falando. Aquários, eu acho que... Graças a Mas Deus. também tem um negócio de Aquários ali. Aquários, aí a galera se perde mais. Perdidíssimo Aquário. A minha mãe se perdeu. Eu me perdi, Eu perdidíssimo Aquário. Uma hora eu tava indo bem. Eu gosto de tudo, né? Eu gosto de tudo. Sônia Braga lá, de repente o povo se transando, se chupando, o cupim aleatório, fim. Tá. André diz, o filme se resume a... André, você é demais. 0696969 insetizando. Para no 69, chega no 06969 insetizando. Aí vem o insetizando lá depois. Aí vem Sônia Braga. Tá bom, mas eu gosto, eu me sinto burro. Não, são metáforas. Mas a gente tá chegando. Eu sei que eu não vou entender. Vai, não vou entender. cara. Tem outro negócio dele que é o negócio do silêncio, o negócio do filme do silêncio. Que todo mundo só lança marcante. Eu falei, tá. Calma aí, André. É um que tem a cachoeira. Foi mal, não vou lembrar agora. Tem. Tá vendo? Cachoeira é outro filme. Tá vendo? É um que tem o Irandir, que fala sobre a questão da... O silêncio, você quer lá. É, que tem ali uma metáfora... o som ao redor. O som ao redor. É maravilhoso, isso eu entendi. O som ao redor. Eu não vou saber explicar, mas eu entendi. Isso eu entendi. Vocês, hein? Mas, gente, eu adoro filme que eu Gente, vocês... Mas, gente, é verdade. Assim, tem uns filmes que eu não entendo, mas eu gosto. Falei, eu sou. Que delícia. Mas às vezes também não precisa entender. Não precisa não. Não. Tem filme que você precisa entender. É pela apreciação da coisa, não é? É, às vezes tem, assim. Sei lá, o filme do Kurosawa, Sonhos. Menino, do Van Gogh. Menino, eu adoro. Esse filme, então, era um filme que eu gostaria de tomar alucinógenos. Porque deve ser uma loucura você ver aquilo. Você tá tudo parado, fica tudo colorido. Eu falei, gente, quando eu tenho febre. Uma vez eu peguei dengue, tudo ficou Kurosawa. Tá vendo? Juro. Tudo ficou meio Kurosawa, assim, dengue me deixou muito cineasta. Tá vendo como é que foi? É a atmosfera. E o seu filme, o seu jeito de fazer cinema? Isso que eu queria falar agora. Você quer propor a reflexão, a apreciação? Sempre vai ficar nesse lugar de fala que você carrega, ou você também quer flutuar por esses meios alienógenos, alienógenos? Corte. O cineasta preto só pode falar sobre temáticas pretas? É isso. Não, imagina. Você pode falar sobre o que você quiser. Você pode falar sobre o ET.
Pode falar sobre o que você quiser. Eu acho que é importante. Eu acho que a arte é liberdade, né? Agora, naturalmente, genuinamente, eu quero colocar os meus pretinhos como protagonistas dos meus filmes, com dignidade, com respeito, com personagens com suas complexidades e que tenha um conteúdo inteligente, né? Então... Uma pergunta: os pretos nos seus filmes que você pensa, eles sentam ou ficam em pé? Essa é uma pergunta muito... Olha, eu nunca pensei, André, mas agora eu vou escrever pensando sobre isso. Você já reparou quanto a dramaturgia bota preto? Preto não senta, preto fica em pé. Sim. Eu acho que assim, os meus pretos são os meus pretos é ótimo, mas olha isso. Achei maravilhoso. Olha, os pretos nos meus filmes, eles são os protagonistas, né? Então eles decidem a narrativa, né? Uhum. Eles guiam a narrativa. Então é muito legal. O último filme que eu fiz é um filme que fala sobre a juventude preta também. Você falou questão da Alzheimer na sua família. É um filme que tem um personagem com Alzheimer. Eu não tive coragem ainda de ver. Casa Branca, eu entendo você. Mas tem uma leveza. Depois você assiste. Eu sei, mas eu não tive coragem. Mas eu super te entendo. Porque pode bater no outro lugar para você. Mas eu cuidei desse tema com carinho. Mas tem uma juventude também, que fala sobre essa juventude. E aí você traz um lugar da juventude que é a juventude afetuosa. Então o Casa Branca é um cinema preto com afeto. Eu tô doido pra ver, mas eu sei que eu... Não, tem o tema Alzheimer. Tem o tema Alzheimer ali. Então acho que assim, o meu jeito interessante... Cara, eu gosto muito de me comunicar com a massa, né? Eu vibro quando o mototáxi entende meu filme. Ai, maravilhoso. Eu vibro quando ele fala, cara, vi teu filme e tal. Eu falo, cara, eu vibro quando o ambulante entende meu filme. E aí eu lembro muito do Zeca Pagodinho, que eu lembro que assim, eu tinha uma amiga que era empregada, que ela foi pro show do Zeca Pagodinho com a patroa dela. Eu falei, porra, é isso, eu queria chegar perto com o meu cinema do que o Zeca Pagodinho faz, te respondendo é isso. Eu queria que a patroa empregada do povo fosse assistir o meu filme, então eu gosto de comunicar com a massa porque eu vim da massa, eu vivo a massa. Eu sou do povo, então não adianta eu fazer um filme que fala sobre o povo e cair no nicho intelectual que fica em festivais. Sim, Falo, não. Então, é um cinema que tem a sua... Busca uma coisa mais original, mas tem sensibilidade, poesia. E tem como, voltando, desculpa se for redundante, redundante esse lugar, mas como um preto vindo da favela, formado também na escola, mas muito mais no rolê do trabalho, do dia a dia, que é a sua formação. Tem direito de escolha? Você consegue bancar os seus pensamentos? Consegue bancar o filme que você quer fazer? O último filme, você conseguiu? Ou tem restrição? Mas não, isso aí o mercado não pode... Você tem esse... Consegui. Ah, que bonito. Consegui, foi muito legal. Inclusive começou com a Globo Filmes ali, que foi a primeira empresa que entrou no filme. E aí eu lembro que tinha uma coisa de ter atores com nomes, né? Ter atores que na época, muitos atores contratados, e eu vim com a proposta de que os protagonistas não fossem famosos. Falei, cara, eu queria que esses três jovens, eu quero lançar eles, eu quero que venha de teatro, venha de movimentos, enfim, e compraram a ideia. Então tem as participações com famosos, né? Babu Santana, Roberta Rodrigues, Otávio Miller fez. E aí então eu comecei ali, e eu trabalhei num processo muito... Tinha uma colaboração criativa no lugar de... Os produtores eram criativos, as pessoas opinavam muito sobre o roteiro, mas a regra é a última palavra do Luciano. A última palavra do Luciano. Então nesse filme eu fui muito feliz nesse lugar, cara. E ele falou de processo. Sobre processo. Aí falar também de processo, em cima de processo. Sobre processo. Acho bonito. É legal. Como é que foi essa preparação desses atores? Foi a lá Fátima Toledo? Polêmica. Funciona. Botou o povo pra comer no chão. Teve tapa da cara? Eu já fui preparado pela Fátima Toledo. Você comeu no chão? Tropa de Elite 2. Eu cheguei em casa, minha mãe ficou indignada, assim, porque era uma cena que tinha violência, eu tomei uns tapas na cara, tá lá bem fortíssimos, assim, e aí foi bem doloroso. A minha mãe ficou impressionada, falou, como assim? Você escolheu ser ator pra chegar com a cara inchada? Meu filho, então... Eu acho que eu tive umas questões ali com violência que eu fiquei um pouco assustado, né? Claro que o método dela funciona, mas eu acho que tem um caminho que de repente... Eu não sei como é que a Fátima tá agora, assim, teve uns atores que trabalharam com ela e falou que ela tá com um método muito interessante, mais leve nesse lugar, mas... Dedo na tomada, uma coisa assim. Eu acho que...
Cara, o meu oposto. Eu acho que assim, o amor... Com amor você conquista tudo. O ator se joga, o ator... Então, o meu processo é muito amoroso com os atores, assim. Nesse processo, eu não senti muito no Tropa 2, eu não senti esse amor. Eu senti uns tapas ali que eu fiquei meio... Funciona, né? Um tapa na cara, câmera fechada em você. Você vai ter uma reação, a melhor das reações. Não foi amoroso. Então, eu acho que... Eu amo trabalhar com ator. Eu tenho muito prazer em trabalhar com ator. Mas eu acho que... Desculpa te cortar. Não tá desculpa quando eu cortar ele. Cortar o convidado. Não, porque você ia falar, eu também te bloqueei logo. Não, mas você falando assim... não, eu gosto muito de trabalhar com atores, atores. Só que no caso da Fátima, ela recebeu uma penca num lugar onde muitos dali não eram atores. Sim. Então eu tinha que também entender um método ali que funcionasse, que desse dentro, então não defendendo a Fátima, mas que desse tempo da diária para entregar o filme. Tinha uma expectativa também. Não, eu acho que ela tem seus méritos, cara. Eu lembro do Pichote, que é uma obra-prima, assim. Eu adoro, assim, aquele... Pichote é barra pesada, né? Uma obra de arte. Babenco, não é? Obra de arte. Eu adoro. E foi a Fátima, né? Se eu não me engano, um dos primeiros filmes dela. Mas eu acho que... Mas é isso, funciona. Eu acho que tem o seu lugar. Mas acho que em alguns casos, eu acho que pesou a mão, assim. Acho que poderia ter aliviado. É a minha opinião, assim, resumindo. Teve histórias de atores, enfim... Não atores que fizeram o filme que depois não conseguiram tirar o desliga e foram pro crime. Tem essas... Não, acho que não. Acho que não é por causa disso, não. Tem essas... Que um foi preso depois do o Pichote, por exemplo, a história do Pichote é tristíssima. Não, mas aí eu acho que é o mercado. Aí eu acho que é o mercado. Aí eu acho que é uma coisa de mercado. E aí, se for falar de Cidade de Deus... É o racismo, né? Sendo bem direto, assim. Porque eu dirigi o documentário Cidade de Deus 10 anos depois, que era sobre os atores. E eu lembro que o racismo era muito violento, mas foi um processo que para os atores era difícil de entender. Essa coisa que você falou de sentado em pé. Interessante essa tua analogia, André. Que ele só fazia os mesmos papéis, cara. Tipo, a galera do Cidade de Deus, depois do filme, começou a falar: caralho, eu quero fazer outros personagens. Não quero continuar fazendo só traficante ou empregado. Então isso também é violência. Isso também é... Então... É codificar o corpo preto de um jeito esquisito. Sempre é numa posição... estranho. Sim, aí tem gente que não tem estrutura, tem gente que se perde mesmo. E eu acho que até por isso também da pessoa não ser um ator, não ser uma pessoa preparada para desligar essas chaves, né? Sim. Porque então fica realmente, né, difícil você depois voltar para a realidade. Você simplesmente vira uma estrela de cinema, no dia seguinte você volta para pegar um ônibus cheio. Exatamente. É muito difícil, é uma abolição, né? É como se fosse uma aboliçãozinha dentro do cinema. Assim, eu te tirei de um lugar muito ruim, te joguei em um lugar glorioso, agora no dia seguinte... Não, eu lembro, eu tenho uma memória muito forte da experiência que eu tive, que você falando sobre isso. No 5 Vezes Favela teve uma festa no barco do Ike Batista, no momento do auge do Ike Batista. Eu fui nessa festa que era, imagina. Ele fez uma festa pro filme, então... Aí, depois dessa festa, que eu tinha um churrasco na Laje, na 25, lá no Vidigal, onde eu subia becos e becos. E aí eu falei, cara, que discrepante isso. Esses dois mundos na minha vida, mas eu, depois de um tempo... Eu fui entendendo que era interessante ter esses dois mundos, mas tem pessoas que não conseguem entender. Fala, pô, quero ficar num barco, eu não quero ficar aqui, entendeu? E também tem assim, tem uma coisa que, não sei, dependendo, não querendo militar, mas militando, tem gente que acha que a gente não pode, né? Que a gente não pode que a gente não pode sequer usufruir desse mundo Ike Batista. Né? Então tem uma proibição assim, o que é isso, preto? Você está traindo a favela? Você está traindo a negritude? Você está prestando... Se vendendo. Se vendendo. Você percebe isso em algum momento, alguma cobrança, você que vem de movimentos? Muito. Eu acho que eu vou começar pela minha experiência pessoal. Eu saí do Vidigal e fui morar na Gávea. Luciano Vidigal diz. Agora! Meu nome é Luciano. Chega de Luciano. Mas olha só, Vidigal, Mano Brown, você sai da favela, mas a favela não sai de você. Não, é sério, assim, eu fui realmente passar por essa experiência, cara, e eu escutei isso de uma galera, assim. O Orochi tem essa frase, né? O Orochi que fala, vão me chamar de playboy para não dizer que eu venci. Então a gente ocupar esses lugares, onde são lugares que tem um poder, enfim, traz essa coisa aquisitiva muito grande. Tá nesses lugares realmente chega
algumas críticas de pessoas que são próximas, que não conseguem entender de que a gente tem que ocupar, a gente tem que, pelo menos, tentar ter uma estrutura de vida melhor. E eu lembro muito de uma coisa que o D2 falou, assim, eu acho que foi ele, num documentário LAPA, que ele falou, cara, eu não tenho mais 18 anos, eu tenho um filho pra criar, então assim, as coisas mudam, a gente precisa avançar, a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa ocupar esses lugares. Então André, tem muito ainda, assim. Mas você acha, por exemplo, você pode mudar pra onde você quiser, pelo amor de Deus. Quando ir para a Gávea, é ocupar a Gávea? Cara, quando eu fui, eu fiz muita terapia, tá? Eu entrei num... Eu acho que assim... Quem falou que a Gávea é deles, né? Quem falou que a Gávea é dos... É um bairro que eu vou e eu fico muito incomodado porque ainda tem o estereótipo da babá ser preta na pracinha, né? A única preta... Então ainda tem esse estereótipo, isso me incomoda muito. Eu não consigo normalizar isso, não consigo. Só que assim, cara... Não é a Barra não tem que ser. A Barra tem que ser. A Gávea não tem que ser. A Barra também. Então, assim, eu acho que é ocupar, mas é um processo, cara. É um processo, assim. Porque eu acho que tem uma questão de. Eu, por exemplo, da Gávea, eu acho que meu Exu nem vem, tá, gente? Vai se perder. Vai nas encruzilhadas, vai falar, que isso, talvez gente? Pelo amor de Deus, vai ter confusão. Porque tem um clima. A Gávea ainda me irrita um pouquinho mais, que ela tem um clima assim, adoro preto, vem aqui! Ai, gente, eu tenho um amigo preto maravilhoso. Samba preto, sabe? Uma coisa. Dona Helena, o que eu preparo? O que eu preparo, Dona Helena? Igual a gente. Eu sei. A Gávea me dá esse nervosinho. Sim, não, você tem razão. A Gávea tem. Não tem razão nenhuma, não. Não, você tem razão, sim. Tem muitas questões ali. O bom dia, que você não é recíproco. Tem muitas questões ali. Mas eu vou falar do meu corpo, tá? Fica na Gávea à vontade. Eu vou te falar do meu corpo. Eu nem sei se vai ficar lá. Quando eu entrei, eu tinha uma coisa curvada mesmo, cara. Eu andava meio... Assim, agora eu estufo o peito, amigo. Agora, banho de pipoca, né? Porque isso agora eu estufo o peito. Então eu acho que foi necessário pra eu poder estufar o peito e ir pra onde eu quiser. Eu também estufo meu peito também. Se eu estufar teu peito, eu mando ele. Com o bolso cheio de bala que eu roubei na loja americana, mas o peito também. Estufadíssimo. Eu tô lá. Estufa o mamo, vem. Então, mama. Pega no meu peito e mama. Que isso, gente? Oi. Alô? Oi, inteligência artificial? Ai, gente. Inteligente. A gente tem um quadro. Temos quadros. Inteligência artificial, os chats da vida. Qual a pergunta que seria difícil pro Luciano Vidigal responder? Ou ele sairia correndo, ou ele ficaria puto com a gente, ou ele, sei lá, foda-se. Joga aí, inteligência artificial. Artista que veio da favela, fala. Luciano, você é um artista que veio da favela, fala da favela, representa a favela. Mas com o tempo você também passou a circular espaços elitizados, como Gávea, por exemplo, da cultura. Já rolou aquele dilema interno do tipo, será que estou me distanciando do lugar de onde eu vim? Profundo, hein? Negócio. Cara, não. Assim, porque quando eu... Vou te dar 2 exemplos, assim. A minha mãe ainda mora no Vidigal, né? Então eu frequento muito o Vidigal. Isso me ajuda muito. E eu acho que a música me ajuda muito também. Assim, a música me leva pra esse lugar, sabe? Eu sou um cara que consome muita música. E vai do trap, o samba, enfim. Isso me ajuda muito a segurar a minha essência, sabe? E eu lembro quando eu tava lá, alguém colocou um Péricles pra tocar. Eu falei, caralho, que saudade da favela. Sabe assim, alguém na Gávea botou um Péricles pra tocar, alguém ali. Então, eu acho que tá num lugar elitizado. Priscila Sum. A Priscila Sum. Priscila Sum, né? Cara, eu acho que é a essência, cara. Eu acho que é a minha essência mesmo. Eu não perder isso. A espiritualidade me ajuda também muito nesse lugar. Quando você fala de espiritualidade, você fala do que exatamente? Eu falo de matriz africana mesmo, né? Hoje eu posso dizer que eu tô frequentando mais o Ifá. Né? É uma religião que tem... E o outro também, tava todo no Ifá. Tu não viu o Pedro com tá vendo? Verde e amarelo, menino? Porra, isso me ajudou bastante, cara. Muita coisa. O pessoal do Ifá ficar rico. Ficar rico. O D2 também é do Ifá. Tudo com condições, Mas a matriz africana me ajuda. Então a espiritualidade, a minha essência, a música, a minha arte não me deixa ter dúvida da minha origem. Tá vendo?
Tô vendo. Eu tô aqui no IFA ainda. Eu esqueci de perguntar pro Pedro sobre o IFA, porque eu vi o colar dele, porque eu sou uma comida investigativa. Você não tem pensado. Não, ainda não iniciei, né? Mentira. Eu tô frequentando também? Por que tu não IFA? Não tô. Porque dá dinheiro, dá dinheiro você não quer. Dá dinheiro ele não quer. Não é isso, não é isso. Não. Adoro dinheiro, é ruim, quero dinheiro, muito dinheiro. É que Fá, todas as religiões assim, de matrizes africanas precisam de um comprometimento muito grande. Sim. E Fá é muito cheio de rituais assim, muito. Que não. Muito, como é que eu vou dizer? Muito tradicionais, vamos dizer assim. É mais difícil ainda, porque o candomblé, você mais ou menos, você consegue se adaptar a alguma coisinha. Mesmo assim, eu não consigo. Deixa eu ver se eu entendi. Mas o IFA é mais difícil ainda. Mas deixa eu ver se eu entendi. Compromisso que você diz de ir ou não? Não só isso, são os compromissos ritualísticos, o compromisso com a religião, as iniciações são mais delicadas, assim, é tudo muito. Que eu não tenho, infelizmente, hoje, condições de estar disponível para tanta coisa tão séria. Mas é legal, por exemplo, eu fui numa festa de Oxóssi em Nova Iguaçu, que era do candomblé, sabe? Porra, é muito legal. Gávea, Nova Iguaçu. Eu fui filmar em Nova Iguaçu. Eu adoro a Baixada. Oxóssi, o meu filme é de passar na Baixada. Ali no Lago do Machado, Oxóssi, eu falei assim, meu amor, beijo, vou ficar por aqui. Pois é isso. Vou ficar aqui, não dou conta. Você mora no Lago do Machado? Eu não, moro na Praça Seca, meu filho. Oxóssi lá tá fazendo um discurso de tirar o alvo, porque as testes... meu amor, não tem condições. Mas acho que transitar assim é muito bom, cara. É ótimo, ótimo. Não, de verdade, assim. E eu falo na espiritualidade também, acho que me fez bem, assim. Mas fala da Macumba Nova Iguaçu, eu adoro Macumba Nova Iguaçu. Cara, foi um amigo meu que me convidou, Fernando Barcelos, macumbeiro, que eu amo. Me convidou pra uma festa de Oxóssi, cara, lá em Nova Iguaçu. Come muito em festa de Oxóssi, é comida, Comi muito. A fartura. Oxóssi é a fartura, Fartura, eu comi muito. Muito bonito, rituais, muito bonito. Muito bonito, cara. Musicalidade, dança. Que coisa linda. Adorei. Erifá. Hã? Erifá? Candomblé. É candomblé. Macumba, gente. Festa de Oxóssi é com muita comida. Toda festa de candomblé, né? Fartura. Menina, é maravilhoso. Eu fui numa vez Eu tenho medo. Eu tenho medo. Eu tenho medo. Porque quando eu era pequeno, eu ia pros centros. Não lembro se era. Ih, deu até uma roda. Eu não lembro se era. Tinha uma tança. Aí era candomblé. Pode ser um açougue mesmo. Mas churrascaria. Tinha uma tança de bicho. Eu lembro. Mas mostrava pra você no churrascaria? Aqui, gente, também, pelo amor de Deus. E aí. Vem aqui. Mas não era isso. Era porque. Volta e meia alguém que caía, igual a igreja que o pessoal cai, também tenho medo. Tem medo de pessoa que cai? Eu acho que eu caí. Mas tu faz teatro! Tu faz teatro e tem medo de gente que cai! Tenho medo! A pessoa faz teatro e tem medo de gente que cai! Tenho medo! Aí quando incorpora, eu não sei. E outra coisa que eu fiquei. Só você vai fazer rir disso, cara. Eu fico com medo da festa de criança. Por quê? Porque é isso aí. Imagina. Por isso. O meu livro, com esse meu livro é maravilhoso. Uma coisa, nunca foi só, foi macumba. Você aprende a lidar com isso. Uma vez eu fui uma festa de macumba. Um homem de quase 3 metros de altura recebeu o herê e veio esfregar a bola na minha cara. Tu vai esfregar, não, hein? É isso, tenho medo. Tu volta pro ouro, uma tapa. Porque eu não vou. Vem esfregar pro dia. Vem aqui, dor pai teu rabo. Eu tenho medo. Cascadura é essa, mais fácil. Gávea já tem até ônibus direto. 755. Tô ferrado. Eu tenho medo. Infelizmente. Assim, mas vou te levar um dia. Vamos levar ele. Vou te levar, eu não tenho medo, não. Vamos quebrar esse medo dele. Vamos quebrar. Mas com vocês eu acho que eu vou. Vai, vamos levar. Porque se eu cair, tem alguém pra segurar. Não, você não vai cair. Você tem medo de receber o negocinho. Tem medo de receber o negocinho. Não? Que isso? Não recebo nada. Não recebe nada? Não. Cara, eu não recebi nada, foi ótimo. Recebi só coisa boa. Eu também. Só delícia. Eu tenho medo que. Você. Vem cá. Não tem isso, para. Fazer alguma coisa. Tem nada disso. Você falou alguma coisa que eu não quero ouvir. Eu fico esperando. Esse é o momento que eu fico esperando. Porque eu vou na macumba porque eu quero. Vem aqui. Agora sim. Eu tenho medo disso. Isso é notificação de WhatsApp de macumba. É que você recebeu mensagem. Vem cá. Olha, moço. Isso eu tenho medo. Tem que botar roupa. Eu tô pelado, senhora. Não aguenta, tem que botar roupa. Vamos deixar o convidado falar. Mas não, eu tô adorando aqui. Não, convidado, vamos lá. Vocês fizeram falar nisso, o convidado
é muito fluente na internet, dialoga com jovens. E a internet produz o quê? Muito conteúdo. Gente, dialoga com jovens tão bonitinho. Joãozinho 30, praticamente. Não, porque é o filme dele, do jovem, enfim. Entendi. Aí produz conteúdos e a internet é o quê? Muito maluca. Muito maluca. Muito doida. Olha o tamanho da doidura. Muito grande essa doideira. E aí a gente quer comentar as notícias malucas na internet. Solta a primeira. Sufocado no 69, jovem morre durante relação sexual com namorada e caso viraliza. É verdade isso? É real. É real. O cineasta... 69. Mas eu acho que ele devia ser hipertenso. Aí, Pode ser, faltou ar, sei lá. Tomou Cialis. Não sei, cara, faltou Cialis ar. não, tomou Tadalafila. Mala. Eu acho. Isso foi 69. Mas não, sufocado no 69. Então, ela pode ter sentado em cima dele, a cara dele sentada. Perdeu ar. Perdeu. Pronto. Ou teve uma apneia de xereca. Crueldade, não, gente. a coisa engasgou na Crueldade. Foi ele. Ele com ele. Ele com ela, com a namorada. Então ele teve. Foi um vaginismo que engoliu ele. E ele morreu de apneia vulvica. Olha, tem nome. É isso. Tem nome. Apneia vulvica. É bom. Já fez? Eu acho que você tem que respirar, né? Do que não aconteceu. O que nesse caso Tu ali. tem que respirar. Pô, André, tu tem que Tô tentando tirar, André. Tentando. Exato. Entendeu? Respirar, tentando manter o foco no caso. Próxima matéria. Já nasceu com 82 anos, bebê calvo vira a sensação da internet. Pedro nasceu quase sem cabelos. Parece Geraldo Alckmin. Assustador. No centro da cabeça, mas tinha mais fios nas laterais. Gente. Ele parece aquele menino do Skank, sabe? Não vou falar o nome, tá? Gente, Não vou falar o assustador. nome, não vou falar o nome. Falava no como que é. Mas uma pessoa que eu conheço, nasceu filho. O filho é um velho. O filho é o Benjamin Button. Ele tem 102 anos. Nossa, você olha pra cara gente. do filho, eu encontrei com a pessoa agora. A pessoa tem 102 anos, a criança. E a criança olha assim, ó. Ela é debochada. Jura, criança? Às vezes é só fome. Não, a criança debochada, vou te mostrar a foto depois. Enfim. A criança fica assim, ó. Eu fico assustado, cara. Eu passo, não consigo ver, ainda mais criança. É tão chato criança feia, né? Criança feia é muito chato. Porque o pai cria uma expectativa. Aquela criança parece. Nossa. Minha mãe fala que não tem criança feia. Por quê? Nossa senhora, só tem pessoas. Minha mãe fala que é pecado. Meu Deus, tem umas pessoas que você não sabe se ela pariu ou se tá cuidando do exame de fezes dela. Porque, gente, eu vi outro dia a moça postou uma foto de uma criança tão feia, mas tão feia. Parecia Deus mandou um rascunho, deve estar fazendo uma coisa melhor. Porque era muito ruim. E esse chá de, como é que é? Aniversário de mesersário. Teve um mesersário, não vou falar. Detesto isso, gente, detesto mesersário. Aí teve um mesersário que foi da festa do Halloween, que ele fez em outubro. Eu falei, gente, é só botar a criança de fralda. Foi. Caraca, André. Mas era muito feio. E eu amo criança. Ele vai pro céu, gente. Ele ama criança. Eu amo criança mesmo, amo criança mesmo. Eu também amo. Mas eu te amo. Eu também amo. Eu sonhei com ele. Eu sonhei com ele. Eu sonhei que tinha uma boca cheia de dentes e mordeu meu joelho. Sonhei, juro. Juro por Deus. Ai, gente, paga isso, pelo amor de Deus. Próximo. Vai ler o próximo. Anitta tenta barrar o uso de nome por empresa de remédio. Anitta tenta barrar o uso de nome. Ih, a Anitta tá barrando, hein? Louco, Deloce. A Anitta tenta barrar o uso de nome por empresa de remédios para vermes. Cantora tenta impedir farmacêuticas de usar a grafia Anitta em novos produtos como cosméticos e reforça a batalha para proteger a sua identidade de marca. E você já tomou Anitta? Já tomou Anitta? Na pandemia todo mundo tomou, gente. Na pandemia todo mundo. Já, claro. Já tomou Anitta? Claro que já. E Anitta, os negócios ficam tudo verde, né? Gente. Fica tudo verde limão. Não Tem o lembro. quê, menino? Nossa Eu senhora. não lembro dessa memória. O quê? Fica verde fluorescente. Juro por Deus, procure aí. Fica verde fluorescente. Juro fezes? por Deus. Eu tive um sonho erótico, eu acordei todo verde, pensei que eu tinha sido abusado pelo Hulk. E era a Anitta. Gente, corta isso. Anitta. Prepara. Eu tomava Anitta porque eu tinha medo de sair pelo nariz, que minha mãe falava que saia. Gente, peraí. A minha mãe falava que saia pelo nariz, aí eu tomava Anitta. Minha mãe também Gente, eu falava. pequeno. Tá vendo? Eu passava minhas férias na casa da minha madrinha. Ah. E aí me dá vontade de ir ao banheiro.
no banheiro. Eu devia ter uns 10 anos. Subi correndo pro banheiro, entrei. Aí sentei no vaso lá e tô lá. Aí, como é que você fica no vaso? Faz de novo. Aí sabe como vai saindo? Aí você sacode assim, não quebrou. Oi, peraí. Vamos lá, vamos falar sobre isso. Como é que é? Você sacode? Então assim, tá preso, não cortou, sabe? Falei, gente, tá duro. Falei, gente, aí fui botar. Claro, foi conferir. E era duro. Você tava parindo. Aí eu fui puxando. Caramba. Eu falei, madrinha, tá nascendo um rabo em mim. Era uma giardia. Uma giardia. Meu Deus, Rafael. Pensei que era um troféu imprensa. Giardia, morta. Minha madrinha falou. Digo a cenoura. Cenourinha. É um troféu imprensa que o Márcio Grey que ganhou. E minha madrinha falou que às vezes nasce vivo. Não nasce morto. Que nasce aí tem que fazer batizado e tudo. Menino. A Vera me e bateu o nariz pela boca. Já vi pelo nariz, eu morri de medo do nariz. Menino, tem que tomar a Anitta. A dúvida, toma uma Ludmilla. Eu achei que ele tinha tomado a Anitta, por isso que veio o negócio. Toma uma Ludmilla, já fecha o ciclo da... Aí vem a Isa depois. Lógico, aí... Se vender, gente, tá valendo. E a gente falando em mestre, começamos falando de mestre. Falando de mestre, Anitta, enfim. Falamos de mestre, de pessoa, de oportunidades. Você é uma pessoa de oportunidade, teve oportunidade, batalhou as oportunidades. Não, foi do movimento da oportunidade. Desculpa, voltar. Foi do movimento da oportunidade, teve oportunidade. Batalhou as oportunidades, fez valer as oportunidades. Mas, além do Nós do Humor, que foi ter um berço, teve o Kaká. Sim. Que foi muito importante para você, para Raoni, falaria para uma... como é que foi esses últimos dias com ele? Você lembra desse momento? Claro, ele foi produtor associado do Casa Branca. Inclusive, ele me ligou quando ele foi pra Globo Filmes e falou, tô aqui na Globo Filmes e eu queria apresentar algum projeto seu. Você tem algum longa? Eu tava começando a escrever, aí eu acelerei, enfim... Ele foi responsável de entrar na Globo Filmes, assim, e aí ele virou produtor associado, porque na época tinha alguns produtores, alguns diretores e produtores, enfim, que tomavam esse lugar com o nome da Globo Filmes, que era o criativo da Globo Filmes, né? E o Kaká, e eu ainda bem que foi o Kaká, porque eu tinha uma relação com ele de anos. Então ele acompanhou o processo do Casa Branca, assim. Que bonito. Ele acompanhou tudo, na casinha dele, na hora da Boa Vista, ele viu o filme, levava o link, a gente conversava sobre o filme. E é isso, assim, fiquei bem próximo dele nos últimos dias dele. Mas senti também que ele já estava um pouco velhinho, assim, sabe? Depois da morte da Flora, realmente deu uma mexida muito nele. Mas é isso, é um mestre, cara. É um mestre que me passou muita coisa. Ele tem uma coisa muito, muito legal, que era o bastão do cinema brasileiro, né? Quando ele chama esses jovens da favela, ele tinha um olhar pra gente assim... vocês que vão dar continuidade a isso. Isso é um olhar muito inteligente, né? Que é o famoso legado. Então o Kaká tinha muito isso. E a minha lembrança do Kaká é muito carinhosa. Ele era um cara muito carinhoso, assim, sabe? Isso é uma coisa que mexeu muito comigo na partida dele, assim. Que eu falei, o carinho se foi, assim. Esse carinho eu não vou encontrar mais. Mas foi lindo, cara, a relação com ele, foi lindo. Um mestre, cara, e tem uma visão bonita do cinema brasileiro. Ele tem uma relação com o povo, né? A gente falando sobre a massa. Incríveis isso. Sim. Só não gosto do Caetano em cima do telhado no Orfeu. Tu lembra, né? Não gosto. Não lembro mais, né? Ele aparece cantando. Não gosto. Não lembro. Numa laje, eu acho. Numa laje. Eu adoro tudo do Kaká. Enfim, mas aquela cena... Eu lembro que eu vi o filme, né? Porque eu trabalhava com Cidade Negra. Com Antônio Garrido. Antônio Garrido aí. Essa cena foi polêmica mesmo. Eu não lembro mesmo. Foi polêmica. Mas pode tudo pra fazer um bom filme? Depende. Eu acho que o Fernando Meirelles, o Kleber Mendonça Filho, o Walter Salles. Acho que a gente tem grandes nomes que eu acho que hoje pode tudo, assim, sabe? E mesmo assim, o próprio Fernando Meirelles, acho que deve encontrar alguns problemas com a indústria. Mas eu acho que você chega num lugar, cara, que o ideal é que você tenha essa liberdade, né? De você ser o maestro da sua obra e ter esse poder absoluto sobre ela, assim. Deixa eu te perguntar uma coisa rapidamente. Se você falou uma coisa que a gente tá no Pode Tudo.
Você falou da referência, né, do Cacá Diegues apresentando o trabalho, te ajudando. Você falou agora de cineastas muito grandes. Quem você recomenda, assim, como um cinema que as pessoas têm que ver agora? Gente, vocês corram para ver o filme desse cineasta, vocês não estão entendendo. A gente está falando, mas tem esse filme maravilhoso aqui no streaming, teve esse que saiu há 20 anos. Quem são filmes de recomendo filmes? Eu vou te dar 2, assim. Muito bom. O Marte 1. Ah, Marte 1 é desde o Gabriel Martins. Eu acho que tem um olhar muito singular, né? De você ter um menino que sonha em ser astronauta da periferia de Minas, um menino preto. Muito bonito, com a sua família ali. O Marte 1 é um filme que eu acho é um filme brasileiro, assim, pra mim, assim. Tô falando dessa geração, que é a minha geração, o Gabriel da minha geração. É uma graça. E eu vi um filme no cinema agora que eu fiquei doido, que Os Pecadores, né? Do Ryan Coogler, né, o nome dele. Agora, desculpa aqui de nome, eu tô... Ainda não vi, tô doido pra ver. Cara, vai ver Pecadores. É muito interessante, porque é esse novo cinema americano preto, onde o cara pode tudo, né? Você tem vampiros, aí você tem o blues ali, você tem uma musicalidade, você tem um filmaço bem feito, bem filmado. Então eu acho que, assim, esses dois, assim, essa coisa mais mundial que vem do cinema americano preto e o nosso Marte 1 brasileiro. Posso indicar vários, mas 2 eu acho que me veio a cabeça são esses dois. Maravilhoso, você dá referência, não é bom? Bom demais. Referência a tudo. E eu amo aquele ator que faz o pai do Marte 1. Ah, ele tá em Cannes, Ele é maravilhoso. Eu acho que ele fez o último filme do Caio Mendonça. Ele tá em Cannes. Eu não fui, eu tava na Gávea. Tudo. Eu tava na Gávea fazendo um trabalho espiritual. Tudo pra ir pra Cannes. Comigo na Gávea. Rolou convite! Quem convida? Dá banquete. É isso! Porque é fecha de... Oxo! Cara, você... Odeia como odeia. Que furada que eu entrei aqui. Não. Vai, fala. E chegamos ao fim desse Pode Tudo. Nossa, foi uma delícia. Eu senti um clima de tesão. Nossa, agora. mas foi tesão mesmo. Ai, gente. E Pode Tudo Foi pra ir comer uma picanha com o Luciano Vidigal na Gávea. Vou tomar até a Anitta. E terminamos nesse clima. Obrigado, Luciano Vidigal. Caralho, vocês são foda, na moral. Gente, muito obrigado por acompanhar a gente. Maravilhoso. Nosso querido aqui, Luciano. Muito obrigado, Bravo. querido. Então, gente, segue a gente aqui, ó. Pode Tudo Podcast Oficial com underline, positividade.fm. André Gabé. Rafael Raposo, ator, eu. Cadê o Luciano? Eu falo a minha. @Luciano Vidigal. Apareceu, cadê? Aí, ó. Luciano Vidigal. Que fofo. Vocês são fofos demais. Vocês são fofos. A gente é fofo. Vocês são fofos. É fofinho, curte a gente, compartilha. Ele disse que a gente é fofo, a gente é fofo. Vocês são fofos. Um beijo. Beijo, gente. Gente, segue a gente. Obrigado, Luciano. Siga o Luciano pra saber do Pode projeto. tudo. De Tchau. bom. Assistam os filmes todos de gente Isso. preta. Assista o Luciano Vidigal. É isso, gente. Beijo. E eu vou ver Casa Branca hoje. Eba! Eba. Beijo. Roda a vinheta.